Olá, pessoal! Finalizamos aqui mais uma semana de leitura desse livro, Oração Fervente, da Priscilla Shirer. Nessa semana que se passou, nós lemos Seu Passado e Seus Medos, ok? 2 capítulos maravilhosos. Aliás, parece que quanto mais passa, né, mais a gente vai indo para o final do livro, vai ficando melhor ainda. Cada capítulo é impressionante. Eu queria, antes de entrar aqui nesses capítulos, eu queria destacar assim, uma outra questão, a questão da intertextualidade, né? Como a gente pode complementar a nossa leitura, fazer conexões entre diversos livros, obras que a gente já leu. Muitas vezes a gente tem uma intertextualidade explícita no texto, né? Então ela é muito clara, ela está ali trazendo uma frase de um autor, às vezes falando o nome do autor. Muitas vezes, porém, a gente consegue fazer uma conexão de uma intertextualidade mesmo que está implícita ali no texto. O que eu percebi, né, nesse livro da Priscilla, como ela começa sempre ali, se eu fosse seu inimigo, o que eu faria, né? E me remeteu a esse livro, tá? Que é um clássico aqui do C.S. Lewis, que em português a gente fala mais C.S. Lewis, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Porque ele remete justamente a essa ideia. Se eu fosse seu inimigo, o que eu faria? Tá? Esse é um livro de ficção, um livro muito interessante, que vai trazer o seguinte, é um diabo, então, mais experiente, né? Ensinando, um demônio mais experiente, ensinando o seu aprendiz. E aí ele vai falar que o inimigo é Deus, então é uma leitura toda invertida, a gente tem que tomar cuidado para não se confundir. Mas ele sempre vai falar que o inimigo é Deus, né? Então a gente entra nessa outra esfera ali de um outro pensamento, de um pensamento invertido. Mas é justamente essa ideia, né? Se eu estivesse lidando com o inimigo, o que ele faria, o que ele pensaria, o que ele diria para me atrapalhar, como seria isso? E aí aqui eu queria destacar pequenos trechos só para nos ajudar a pensar e complementar um pouquinho essa leitura da Priscilla Shirer. Na página 69 aqui do livro do C.S. Lewis, né? Ele vai trazer assim essa questão de como o inimigo opera nas nossas vidas. Veja só, nós sabemos que o fizemos mudar de rumo. Então, eles têm uma pessoa, né? O aprendiz está tentando desviar a pessoa acabou de se converter, é um rapaz, acabou de ir numa igreja e começou a se simpatizar. E aí o aprendiz está desesperado para tirar ele desse caminho, tá? E o que eles fizeram? Nós sabemos que o fizemos mudar de rumo, uma vez que você já o está levando para longe da órbita do inimigo. O inimigo aqui para eles é Deus, tá? Mas ele deve ser levado a imaginar que todas as escolhas que provocaram essa mudança são triviais e revogáveis. Ou seja, deve pensar que não tem nada a ver conosco, com os demônios, com o inferno. É tudo consequência da vida, é tudo coisa normal. Não se pode permitir que ele suspeite de que está, ainda que muito lentamente, distanciando-se do sol, numa rota que o levará ao frio e à escuridão do espaço sideral. Ou seja, o trabalho de Satanás, do inimigo na nossa vida, é justamente esse, fazer com que lentamente, sem que a gente perceba, sem que a gente se assuste, a gente vá mudando o nosso rumo, a nossa rota, vá se distanciando do sol, de Deus, e vá entrando no caminho frio e escuro do inferno, tá? Então é chocante esse livro, é muito interessante, gente. É uma leitura às vezes um pouco pesada, mas vale a pena também. E aí, eu queria ler um outro trechinho aqui para vocês também, falando dessa questão de como esse trabalho é sutil. Na página 72 ele vai falar: mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o homem do inimigo, que nesse caso é Deus, para eles. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que o seu efeito cumulativo seja o de desviar o homem para longe e para fora da luz, direto para o nada. Olha essa frase: o assassinato não será melhor que o carteado, se este der conta do recado. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas,
sem marcos e sem postes indicadores. Então, o que ele quer mostrar é justamente isso: o assassinato não é necessário, não vai ser melhor do que o carteado, do que um vício, do que uma apatia, do que uma falta de interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Não será melhor, porque o outro já deu conta. Por que eu preciso de algo tão pesado? Deixa ele pensando, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, mas tudo que eu faço é tão bacana. Então veja o caminho sutil que vai entrando muitas vezes na nossa mente. Agora, olha que coisa mais linda, né, que o C.S. Lewis coloca aqui para nós nessa obra de ficção, na página 74, como nós podemos estar, de certa forma, imunes a essa ação, tá? Olha o que o mais experiente vai falar ao seu aprendiz. Como você deveria saber muito bem, a nuvem asfixiadora que impediu que você atacasse o paciente na sua caminhada de volta do velho moinho é um fenômeno conhecido por todos. Trata-se da arma mais atroz do inimigo e que geralmente aparece quando ele se manifesta para o paciente sob certas formas ainda não totalmente catalogadas. Alguns humanos estão permanentemente envolvidos por essa presença e são, por isso, inacessíveis a nós. Ou seja, a ideia aqui é que o aprendiz tentou tocar no seu objeto ali de desvio, né, que ele quer desviar novamente para o inferno, mas havia uma nuvem asfixiadora em cima desse rapaz. E ele não conseguiu. Porque a Bíblia diz que Satanás não pode nos tocar se nós somos selados, né, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, se nós aceitamos a Jesus, nós temos esse selo no nosso coração, o inimigo não pode nos tocar. E nós não abrimos brechas, né? Nós não vamos nos desviando desse caminho. O inimigo não pode nos tocar. Desculpa. E aí, gente, a gente vai entrar aí, começando a falar sobre o passado, como o inimigo quer nos manter preso no passado. A Priscila Shirer vai trazer isso, a questão da vergonha, do remorso, de como a gente quer, como ele quer que a gente fique preso nessa culpa dos nossos erros. Então, talvez você enfrenta uma dificuldade com seus filhos e você se culpa e fala, puxa, mas fui eu, fiz errado, mas não importa, agora segue, olha para o futuro, não fica presa no passado, porque isso não te traz nada de bom, não te traz nenhuma ajuda. Deus quer que você olhe para o presente e para o que Ele tem para você no futuro. Então, não se prenda aos seus erros, peça perdão. E na página 83 também desse livro, continuando aqui a nossa intertextualidade, né? Ele vai falar sobre isso, sobre essa questão de esquecermos os nossos pecados. Olha o que ele fala. Nem sobre os próprios pecados cometidos pelo homem, o inimigo sequer deseja que ele pense em demasia. O inimigo aqui, lembrando, é Deus. Deus não quer que a gente pense em demasia sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados. Uma vez que ele tenha se arrependido, tá? E aí entra o nosso arrependimento, a gente ir até Deus, confessar os nossos erros, pedir perdão. Se a gente fez isso de coração, quanto antes ele deixar de prestar atenção em si mesmo, mais satisfeito fica o inimigo. Ou seja, o que Deus quer? Que a gente pare de olhar para nós mesmos e que nós olhemos para Ele. Que a gente pare de olhar para as nossas culpas, para os nossos erros, para os nossos pecados passados, coisas que nós não podemos voltar atrás, nós não podemos mudar. Ele quer que a gente olhe para Ele, porque Ele tem a solução a partir do momento que nós nos arrependemos. Nós não precisamos estar presas ao passado. O que Charles Spurgeon também vai dizer é o seguinte, olha que frase maravilhosa. O trabalho do Espírito Santo é afastar nosso olhar de nós mesmos e direcioná-lo para Jesus. O trabalho de Satanás é direcionar nosso olhar a nós mesmos e nos fazer esquecer de Jesus.
Então, se nós estamos presas ao nosso passado, tá? O inimigo está conseguindo nos influenciar e fazer com que a gente olhe para nós o tempo inteiro e esqueça de Jesus. Enquanto que o Espírito Santo está te falando, olha, para de olhar para você e olhe para mim. Olhe para Jesus, olhe para Deus. Ele está te direcionando esse olhar, falando, olha, aqui tem solução, aqui tem segurança. Chega, não fica pensando em você, não é você que vai solucionar, não é você que vai resolver, sou eu. E é justamente essa inversão que nós fazemos, tanto quanto pensamos aqui na questão do passado, quanto dos nossos medos. Se nós estamos constantemente olhando para nós mesmas, claro que nós teremos muitos e muitos e muitos medos, porque nós sabemos das nossas limitações, das nossas incapacidades, mas quando nós conseguimos olhar para Deus, tudo isso some. Como Davi que não olhou para o gigante e olhou para o tamanho do seu Deus e enfrentou o Golias dizendo: quem é esse incircunciso que vem aqui caçoar, zombar do Deus dos exércitos? Então é essa atitude que a gente tem que ter em frente ao nosso passado e em frente aos nossos medos. Ainda nessa questão do passado, a Priscila Shirer vai trazer um texto aqui, que é Isaías 43, 18 e 19, que eu gostaria de ler aqui para você. Esqueçam-se tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Aqui o povo já tinha saído, o povo de Israel já tinha passado ali, indo em caminho à Terra Prometida, saindo do Egito, e o que acontece é que novamente eles se desviam dos caminhos do Senhor. E eles vão para o exílio na Babilônia. E o que acontece é que ali no exílio eles começam a sofrer. E Deus chega uma hora que fala, olha, agora então chegou o tempo de algo novo. Eu tenho planos maiores ainda para você. Não se apeguem ao passado. Olhem para o que eu vou fazer, para o que eu já estou fazendo, abrindo caminhos no deserto. E aqui, no comentário que eu também gosto muito, do Warren Wiersbe, ele vai falar sobre esse versículo seguinte. Quando Deus perdoa e restaura seu povo, deseja que se esqueçam das falhas do passado. Primeira coisa que a gente esqueça das falhas do passado. Não fica olhando para você mesmo. Que deem testemunho dele no presente. Então, o passado a gente esquece, né? O presente a gente testemunha tudo que Deus já fez na nossa vida. Porque quando a gente está testemunhando, a gente não está olhando com esse remorso, com esse peso, a gente está olhando e glorificando a Deus pelo que Ele já fez, por quem a gente era e por quem a gente é agora, né? E o que Ele ainda vai fazer. E que se apropriem de suas promessas para o futuro. Creia nas promessas, creia que Deus ainda tem coisas maiores, que Ele ainda vai abrir caminhos no deserto. Temos que crer para o futuro, temos que ter fé. Por que deveríamos nos lembrar de algo que Deus já esqueceu? E veja, aqui é uma referência ao versículo 25 desse capítulo, 43 de Isaías, né? Versículo 25. Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Você se arrependeu? Deus apagou os seus pecados e ele não volta mais a pensar nele. Então, por que você se prende aos seus erros? Por que você se prende aos seus pecados? Aquilo que talvez te fez machucar alguém ou machucou você própria, porque se Deus já esqueceu? É justamente essa pergunta, porque deveríamos nos lembrar de algo que Deus já esqueceu. O Senhor perdoou os israelitas, não porque tivessem levado sacrifícios, pois não havia altares na Babilônia, mas unicamente por sua misericórdia e graça. Deus sempre nos perdoa por causa da sua misericórdia e da sua graça. Nós não merecemos, mas Ele nos perdoa. E para finalizar essa questão do passado, eu queria citar lá na página 127 que a Priscila Shirer fala o seguinte: o diabo quer que você pense que seu passado é pior que o de todo mundo. Ou talvez o seu passado não seja o pior de todo mundo, você
tenha tentado viver na sua vida uma vida cristã, viver os caminhos corretos, por princípios. Mas sabe daí o que ele vai querer te dizer? É que seu passado te desqualifica para demonstrar que vive uma vida cristã. Muitas vezes ele vai colocar lá, ei, quem é você para falar alguma coisa? Mas quem sou eu? Quem é você? Quem é a fulano ou a beltrana? Não somos ninguém. Nós só falamos pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que vivemos no pecado, mas quer dizer que sim, que somos imperfeitas e que vamos errar. Mas que nós podemos nos arrepender e que Deus esquece os nossos erros e fala, ó, vamos daqui para frente. Vamos lá, mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. E ela termina falando, a oração nos acorda com as misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã. Então nós precisamos nos entregar à oração, nos entregar colocando realmente de todo o nosso coração os nossos erros, pedindo a ajuda de Deus para mudar, olhando menos para nós mesmas, mais para o Espírito Santo, pedindo a graça dele. E quando nós entendermos que nós estamos sendo atacadas pelo remorso, pela culpa, pela vergonha, nós vamos lembrar que esse não é o trabalho do Espírito Santo, que esse é o trabalho do inimigo tentando fazer com que nós olhemos para nós mesmas e não para Deus, tá? E aí nós seguimos em frente, pedindo a Deus que tire toda essa armadilha do inimigo da nossa vida, renovando a nossa mente, confiando em Deus. Partindo agora para o capítulo do medo, tá? A Priscilla Shirer vai falar que a estratégia do inimigo na nossa vida é nos encher de preocupação, de ansiedade, é nos paralisar, é tirar a nossa fé, né? E ela vai falar que então o medo é a antítese da fé. Se nós estamos com medo, nós estamos mandando a fé embora do nosso coração. E algumas perguntas que ela colocou ali no capítulo, que a gente pensa sobre nós mesmas, são muito interessantes, porque vão mostrar o nosso sentimento de autopreservação, o nosso sentimento de não olhar para Deus, mas olhar para nós novamente, pensando, o que vão pensar de mim? Como será? Então ela fala, e se eu não conseguir? E se os outros não gostarem? E se falarem pelas minhas costas? E se eu não tiver oportunidade? E se acharem meu trabalho medíocre? Perceba que os nossos medos muitas vezes estão ligados a uma falsa humildade. A gente pensa que é uma questão de humildade, mas na verdade é uma questão de orgulho, porque nós estamos preocupadas com o que vão pensar de nós. E se não acharem bom? E se ninguém gostar? E se não for legal? Que se rirem da minha cara? Então a gente está sempre com esse senso de autopreservação. E o medo, ele nos faz olhar para isso, né? Não faça nada, porque daí você não está correndo risco. Você não vai errar. Mas também você não vai chegar onde você deveria chegar. Você não vai alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. Então, se nós ouvimos o medo, nós estamos eliminando a fé e estamos deixando de caminhar para o propósito que Deus tem para nós. Ainda nas nossas intertextualidades aqui, no livro do C.S. Lewis aqui, ele fala o seguinte, na página 77. Os mais profundos gostos e impulsos de qualquer homem são a matéria-prima, o ponto de partida com os quais o inimigo os equipou. O inimigo, no caso, Deus, lembrando sempre. Afastá-los disso será sempre, portanto, um ponto ganho. Então, o que ele vai falar assim? Deus já nos equipou. A matéria-prima, ele colocou lá dentro de nós. Nós temos os nossos gostos, as nossas preferências. Às vezes você gosta muito de música, às vezes é de literatura, às vezes é de finança. Tem algo que te apaixona. E isso, quem colocou aí dentro é Deus. Mas aí vem o inimigo, ou ele tenta tirar essa tua voz ali, dizendo, não, isso aqui é bom, é isso que eu gosto, é isso que eu tenho para oferecer, e colocando os padrões da moda, dizendo, não, esse aqui é melhor, né? Não é bem esse que eu gosto. Ou então te colocando medo e dizendo, olha, não, você nem tem nada, você não tem nenhum talento, Deus não te equipou com nada. Olha a mentira que ele coloca na nossa vida, né? E aí, então, a Priscilla Shirer vai avançar, falando, deixando uma pergunta ali no livro para nós, muito importante, muito interessante, que a gente tem que gravar. A gente escreve aí em algum lugar, põe no espelho, no banheiro, no quarto, em algum lugar.
o que o inimigo está tentando te impedir de ter. Toda vez que você sentir medo, se pergunte isso. O que o inimigo está tentando me impedir de ter? Para mim, um dos grandes exemplos do medo, né, na Bíblia, é Moisés, quando ele tem um encontro ali com Deus na sarça ardente, o seu chamado para libertar o povo de Israel. Moisés, ele fica com muito medo. Deus fala o seguinte para ele, lá no capítulo 3 de Êxodo: agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Então, Deus já tinha falado uma série de coisas para ele e coloca: agora você vai. Já te expliquei, vai. E Moisés responde como: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Então ele coloca isso: quem sou eu? O que eu vou fazer? Eu não sou ninguém, como que eu posso fazer isso? Mas realmente, nós não somos ninguém para fazer nada. É Deus, é o poder de Deus em nós, é a graça, a misericórdia de Deus que nos permite ser instrumento dele nessa terra. E aí Moisés estava olhando para ele. E Deus fala: eu estarei com você. Isso deveria bastar. Se Deus está conosco, nós temos que confiar porque é Ele que está fazendo, é Ele que está realizando. Nós devemos daí eliminar o medo e ir com fé, caminhando. Mas Moisés continua: se me perguntarem qual o seu nome, o que eu vou dizer? E Deus responde para ele. Deus vai respondendo para ele. Aí ele faz mais uma pergunta: e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? Olha o senso de autopreservação, né? A nossa falsa humildade dizendo: eu não sou ninguém. Mas na verdade a gente está preocupado com o que os outros pensarão de nós. E se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu. E aí Deus fala para ele: olha, pega a vara, vira serpente, né? Volta, a mão fica leprosa, fica boa, vários sinais, a água vira sangue, volta a virar água. Deus falou: olha, eles vão acreditar, se não acreditarem na tua palavra, vão acreditar nos sinais. E aí Moisés falou: puxa, mas e agora? Qual desculpa que eu vou dar? Já dei uma, duas, três, e agora? Em vez dele confiar, dele tirar o medo e andar pela fé, ele fala de novo: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Aí ele já está falando: olha, eu não tenho essa capacidade. Quantas vezes a gente fala isso, né? Não, puxa, mas eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E todo mundo fala: puxa, mas você faz tão bem. E a gente continua dizendo: não, 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 não é para mim. Nesse senso de falsa humildade, deixando o medo prevalecer, querendo nos preservar de assumir um risco e de repente receber alguma crítica. Mas Deus fala de novo para ele: agora vá. Deus responde, fala: olha, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego? Vá, eu estarei contigo, eu falarei por você. Mas aí Moisés já não tem mais desculpas. Ele não tem mais o que falar. Então ele fala o seguinte: por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Ele não tinha mais argumento, ele não tinha mais o que falar. Deus já tinha resolvido todos os argumentos dele. E aí ele chega no final, no que está no seu coração: Deus, eu tô com medo, não quero ir. Manda outra pessoa. Deus poderia, sim, ter mandado outra pessoa. Na verdade é que ele fala: então vai, pega Arão, vai junto com Arão vai falar por você. Mas Deus, ele conhece nosso coração. Ele não nos chama para algo que nós não podemos fazer. Ele não nos chama para algo que ele já não nos colocou, já não nos equipou lá no começo da nossa vida, com aquele talento, com aquele dom. Ele não vai nos chamar para algo que ele não estará conosco. E é isso que basta, porque se Deus está conosco, nós podemos seguir, nós podemos agir, nós podemos deixar o medo de fora. E o que a Priscila Shirer vai falar é o seguinte, né? Se você está com medo, obedeça a Deus mesmo assim. Se Deus abriu uma porta para você, passe por ela, mesmo que você tenha medo. Pega o medo, põe na mochila, mas passa. Porque conforme você vai caminhando, a sua fé vai aumentando e o seu medo vai diminuindo. Mas você tem que dar o primeiro passo. Moisés teve que dar o primeiro passo. Deus tinha grandes planos para ele. Ele foi um amigo de Deus.
ele falava com Deus face a face. Ele foi a voz de Deus para aquele povo por muitos anos. Ele libertou o povo do Egito, né? Claro, Deus libertou através da vida dele. Ele foi um instrumento de Deus. E o que o inimigo estava tentando impedir Moisés de ter? Essa história tão linda e essa caminhada tão maravilhosa com Deus. E é isso que o inimigo sempre quer nos impedir. Não é nem de fazer grandes feitos, de realizar grandes coisas, mas é de ter uma caminhada com Deus, segundo o seu propósito para a nossa vida. Então, deixa o medo a tiracolo e anda e entra pelas portas que Deus abrir para você. A Priscila Shirer vai falar que Deus é destemido e nós podemos ser também. Então, que a gente não ouça a voz do inimigo, nos fazendo sempre querer olhar para nós mesmos, esquecendo do poder de Deus, da graça de Deus sobre a nossa vida, e tentando nos envergonhar com o nosso passado, ou dizer que por mais que ele não seja tão ruim, você ainda tem muitos erros. Você não é ninguém para testemunhar, você não é ninguém para se dizer cristã. Isso é uma mentira. E dizer que você não pode, que você não consegue, que todo mundo vai rir, que não vai dar certo, essa voz também não é de Deus. Que a gente possa ouvir, olhar e ouvir apenas a Jesus na nossa vida. E que a gente possa silenciar essas vozes ao nosso redor. Bom, eu espero que essa aula tenha abençoado o teu coração. Comenta aqui o que você achou, compartilha com alguém essa aula e seguimos juntas aí para mais uma próxima semana, tá bom? Um beijo e até a próxima.